novamente, mais um ano que inicia feliz ano novo para todos, que eu não tinha visto. Sejam muito bem-vindos. O plano espiritual está aqui conosco, em festa, para a gente começar mais um ano, esses nossos domingos, esses encontros fraternais aqui tão bacana, né? As nossas palestras dominicais. Então vamos relaxando nossos corpos físicos. Ficou tudo lá fora, gente. Aqui é só paz, amor, saúde, o bem, né? Vamos nos conectar com todos os espíritos espirituais superiores que estão aqui presentes conosco, emanando esses fluidos de amor, esses fluidos de cura, nossos mentores que também estão aqui conosco, os mentores desse trabalho, as equipes, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, patrono aqui da nossa casa, nosso amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, nosso Criador, e agradecendo a todos eles por esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de aprendizado que nós vamos ter, e que todos nós consigamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje, o nosso primeiro palestrante do ano é Antônio Campos, nosso querido palestrante, você já conheceu ele é jornalista, professor de história, ele é palestrante espírita, professor do Evangelho. Esqueci alguma coisa? Seja muito bem-vindo, nosso primeiro palestrante do ano. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Prazer estar aqui novamente com vocês. Há um ano, quando eu vim, estava tendo obra aqui nessa rua, e a rua estava interditada. Vocês viram como as coisas evoluem, né? A rua agora está liberada, isso foi bom, consegui passar. E é um pouco o que nós vamos conversar, né? Hoje o tema foi sobre a estrada de Damasco, a nossa estrada de Damasco. Por quê? Porque hoje é dia 25, dia 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade de São Paulo, mas a cidade de São Paulo tem esse nome porque hoje, dia 25, é o dia em que a igreja estabeleceu, a igreja católica, que é o dia da conversão de Paulo. Conversão de Paulo. Então não é o aniversário de Paulo, é pela conversão de Paulo. E é uma conversão interessante, porque muitas pessoas acham que Paulo ele se converteu do judaísmo para o cristianismo. Não foi bem isso. Ele continuou sendo judeu. A questão é que ele mudou o entendimento dele sobre Jesus. Antes, Jesus para ele era um herege, uma pessoa que ia destruir o judaísmo. Depois, a partir da estrada de Damasco, ele entende que Jesus realmente era o Messias esperado e tal, então ele muda o entendimento dele. E por que isso para nós é importante? Porque para nós, nós também temos a nossa estrada de Damasco, né? Cada isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã, não vou tomar muito tempo de vocês, mas fazer uma reflexão sobre a nossa estrada de Damasco. Como nós estávamos, ou como nós estamos, e como nós podemos mudar, como Paulo mudou. Como Paulo acabou tendo aí uma mudança de comportamento, de entendimento e tal. E é para isso que nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados nessa escola chamada Terra, planeta Terra, esse mundo aqui de provas e expiações. Para quê? Para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Mas isso só vai acontecer se nós passarmos pela estrada de Damasco e entender qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão e o que eu preciso mudar. E aí eu trouxe aqui uma Bíblia, vocês fiquem tranquilos, que é só um pedacinho, tá? Né? Eu não vou falar glória a Deus e tal, nada disso, fiquem tranquilos. É só para a gente pegar o começo do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que vai falar justamente sobre o momento em que Paulo vai sofrer aqui a conversão. Tem que falar para vocês também. Vocês estão aqui no cantinho, eu tenho que olhar para todo mundo. E tem coisas interessantíssimas nesse começo. Eu não vou ler toda a passagem, depois ele vai para Damasco, todo o resto vocês já conhecem bem, mas esse pedaço aqui eu acho bacana para nós iniciarmos aqui a nossa reflexão. Então fala aqui no capítulo 9, logo no versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Como que estava Paulo? Estava uma pessoa equilibrada, tranquila, a psicosfera dele estava bem. Como que ele estava? Ele estava com raiva, ele estava com ódio, certo? Isso aqui é importante para a gente entender a motivação dele, o que estava acontecendo na cabeça dele naquele momento. Então ele estava lá querendo fazer o seguinte: dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que
caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e aqui ao caminho é interessante porque mais um motivo para vocês entenderem que Paulo não se converte do judaísmo ao cristianismo, porque não existia ainda cristianismo naquele momento. Os seguidores de Jesus eram conhecidos como os seguidores do caminho. Tá? Depois, mais tarde, aí vai começar a ser chamados como cristãos, mas até então não. Então ele está querendo o quê? Perseguir os seguidores de Jesus, os seguidores do caminho. E ele os levasse presos para Jerusalém. Então ele queria essa carta, ele sairia de Jerusalém e iria até Damasco para prender esses seguidores de Jesus que tinham fugido. Deu um momento lá de barata voa em Jerusalém, porque começou a ter uma perseguição muito forte aos seguidores de Jesus. E muitos foram para Damasco. E aí Paulo, com aquela raiva, com aquele ódio dele, ele falou, não, eu quero lá pegar e prender essas pessoas. Então ele vai até Damasco. O que acontece lá no caminho? Né? Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aqui é só uma nota curiosa. Vocês percebem que não tem cavalo aqui, né? Muitas pessoas não entendem que Paulo caiu do cavalo nesse momento de Damasco, mas isso foi uma criação posterior, inclusive com quadros de Caravaggio, que Paulo caiu do cavalo. É bonito, né? É legal, é uma ideia boa você falar que Paulo caiu do cavalo, mas ele estava caminhando, provavelmente, tem lá a revelação dele cai. Só que Paulo, nesse momento, quando ele acorda, ele desperta nesse momento de se encontro com Jesus, ele está cego, ele fica 3 dias cego. Também é uma questão simbólica para nós. Por que é simbólico? Porque as janelas da nossa alma são os olhos, né? Simbolicamente entendendo dessa maneira. E aí, Paulo, né, na verdade aqui ainda Saulo, ele está cego, ele fica cego. Por quê? Porque ele precisa enxergar novas realidades. Ele precisa despertar para uma outra maneira de enxergar a vida dele, a vida que ele está vivendo, o entendimento dele, principalmente o entendimento espiritual. Ele estava totalmente confuso. Então ele vai ficar cego por 3 dias até encontrar o Ananias. Então vocês percebem que Paulo tinha aí uma série de dificuldades, da parte do ponto de vista de imperfeição moral, de raiva, de ódio, queria perseguir lá os primeiros cristãos, chega no caminho de Damasco, ele tem aquele momento de revelação. Aquele momento de revelação que muda para ele, muda o entendimento total para ele. Naquele momento ele tem lá opa, estou no caminho errado, eu preciso fazer um caminho de volta, eu preciso entender de volta isso aqui, eu preciso compreender melhor o que está acontecendo. E aí tem essa questão que ele fica cego, para ele poder reabrir os olhos e entender melhor todo o papel dele, inclusive na parte espiritual. Ah, mas tudo isso é muito bonito, mas o que tem a ver comigo? Tem tudo. Eu não sei como vocês chegaram aqui no Espiritismo, não entendo, não sei a história de cada um. Mas provavelmente todos nós, em algum momento, tivemos a nossa estrada de Damasco também. Inclusive, não sei se aqui acontece, eu acho que não, porque aqui todos vocês devem ter vindo pelo amor no Núcleo Redenção, né? Todos vocês, né, já vieram aqui quase flutuando, né? Assim, né? Mas normalmente nas casas espíritas fala que a maior parte das pessoas que chegam na casa espírita é imperadora, certo? Porque passou por uma estrada de Damasco. Esse é o ponto, que é aquele chacoalhão que você recebe para você acordar. Opa, tá? Não é tão dramático quanto o de Paulo, né, que vai lá ver Jesus, cai, né, no chão e tal. Não é dessa forma, mas às vezes acontecem certas situações da nossa vida que fazem a gente parar e pensar. Eu tenho um amigo que ele gostava de mandar embora os chefes dele, né? Ele não gostava do chefe, brigava com o chefe e ia embora, pedia demissão. Ele falava que ele mandava embora o chefe. Aconteceu uma vez isso, aconteceu isso 2 vezes. Na terceira vez ele falou, será que é o chefe mesmo que está dando problema? Aí aconteceu a 4ª vez. Na 4ª vez ele falou assim, olha, acho que tem alguma coisa errada comigo. Ele era um cara muito bom, profissionalmente e tal, mas era uma pessoa difícil. Então, obviamente, ele sempre tinha razão. Um pouco como o Paulo, né? Um pouco como o Paulo. E aí ele falou isso com um amigo dele, e o amigo dele falou assim, olha, eu não sei, mas você já foi numa casa espírita alguma vez na vida? E ele falou assim, não, nunca fui. Você não quer ir comigo? Eu levo você lá, você passa e tal, eu vou lá o evangelho. Mas tem evangelho na casa
casa espírita? Tem Evangelho da Casa Espírita. Vamos lá, só para você ver como é que é. E ele foi. E aí lá no dia da palestra, ele acompanhando, ele não conhecia nada, aí chega lá o palestrante e começa a falar sobre reforma íntima, transformação moral. Ele falou, uau, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí começa a falar sobre o cuidado que você tem que ter, sobre controlar o orgulho, né? Aquelas imperfeições morais, aqueles sentimentos negativos, mas que isso é importante para você evoluir. E aí esse meu amigo falou assim, agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo o que está acontecendo, eu preciso mudar. Né? Essa é a parte fácil, né? Precisar mudar. O problema é mudar. É isso aí, porque mudar, né? Você entender que você precisa mudar é a coisa fácil, talvez fácil, mas vamos chamar que assim, é um processo que dá para você entender. A questão que para você dar um segundo passo, que é o mais difícil, né? Que é você saber que você tem uma imperfeição e que você precisa efetivamente mudar aquilo. Eu tenho uma aluna lá na Seara, e ela chega para mim toda vez ela fala assim, Antônio, olha, eu entendo tudo que você está falando, eu sei da reforma íntima, eu sei tudo, tá? Tem todas as imperfeições, uma boa parte das imperfeições, mas eu não vou mudar nada agora não. Eu estou bem aqui, estou confortável, eu sei, mas na próxima encarnação, quem sabe, né, eu possa mudar alguma coisa. Eu falo para ela, olha, acho que você devia ler o livro O Céu e o Inferno, porque no livro O Céu e o Inferno tem vários depoimentos de espíritos que Kardec faz. Aliás, o livro O Céu e o Inferno, no ano passado, nós completamos 160 anos desse livro, que é muito pouco estudado, né? Se vocês pudessem depois dar uma olhadinha, tem o Código Penal da Vida Futura, enfim. Mas lá tem um depoimento da Claire, um depoimento de um espírito sofredor. E ela fala o seguinte, puxa, eu desperdicei a minha encarnação. Eu fiquei preocupada com a minha vaidade, com o meu orgulho, desfrutar das coisas boas da vida, cheguei aqui no plano espiritual e aí? Estou aqui, largada, né, assim, desperdicei. E aí ela dá um recado que é muito interessante, ela falou assim, olha, não engordes o teu corpo à custa da sua alma. Olha que coisa bonita, né? Não se tem que preocupar apenas com a parte material, cuide também da sua parte espiritual, faça alguma coisa, né? Mas é difícil para nós, né? É complicado você, quando está aqui no mundo material, você conseguir entender e compreender essas dificuldades e fazer um esforço efetivo para mudar. Paulo conseguiu mudar, mas Paulo também teve muitos outros avisos antes disso, né? Quer dizer, não foi que assim, aconteceu do nada. Isso também é importante a gente entender, quer dizer, às vezes a gente vai recebendo sinais. No livro Paulo Estevam, que eu imagino que vocês conhecem, já ouviram falar alguma vez, né? É uma biografia romanceada e tal, mas ele traz lá os debates de Paulo com Estevão, né? Grandes debates, ou seja, de alguma forma Estevão estava tentando mostrar para Paulo que ele estava no caminho errado, mas Paulo não queria ouvir. Paulo estava cada vez mais com raiva, com mais ódio, com não sei o quê, então ele não queria ouvir, Então às vezes acontece isso mesmo na nossa vida, até o momento que você tem que ter um chacoalhão. O chacoalhão aconteceu com Paulo, como pode ter acontecido de uma forma mais suave, eu espero, com cada um de nós aqui, para a gente poder mudar e pensar assim, puxa, como eu posso melhorar nisso? Como eu posso fazer? E não fazer que nem a minha aluna, né? Que fala assim, eu sei tudo isso, mas eu não quero mudar. Não, nós estamos aqui para mudar, alguma coisa para mudar. Porque senão, gente, tem um livro, O Nosso Lar, também eu acho que vocês já conhecem, já ouviram falar do Nosso Lar também. Tem no capítulo 4, um momento em que André Luiz, ele percebe, lá no capítulo 4, ele percebe que ele desperdiçou a encarnação. Ele estava lá, atendido, sendo atendido e tal. E aí o que ele faz? Ele chora. Desperdicei a minha encarnação. No livro O Céu e o Inferno, também tem um outro espírito, mas um espírito em condição mediana. Olha só, é o Joseph Bré, livro O Céu e o Inferno. E ele chega e fala o seguinte, olha, eu fui um cara muito correto na minha vida, mas eu não tive uma preocupação em melhorar certos aspectos, em fazer a caridade, perdoar meus inimigos e tal. E aí eu chego aqui e falo assim, puxa, eu desperdicei a minha encarnação. Vocês vejam como tem situações curiosas, quer dizer, a gente pensa só assim, puxa, eu não cuidei da raiva. Né? Aí você vai lá o Joseph Bré e fala o seguinte, puxa, eu não perdoei meus inimigos. Eu podia ter feito muito mais, eu não fiz por omissão. Então ele também está lá no plano espiritual, numa condição mediana, mas está sofrendo. André Luiz está lá no plano espiritual, não fez quase nada, e aí ele chora porque ele perdoou a encarnação. São questões que nós espíritas sabemos, porque nós temos a comunicação dos espíritos, né? Nós temos um trabalho mediúnico, a gente tem as informações.
Só que a gente tem uma dificuldade de compreender isso e aplicar na nossa vida. Tem uma parábola no Evangelho de Lucas, que vocês conhecem, até foi novela, não sei como eles conseguiram fazer uma novela com um caso que é uma coisa pequena, que é o Rico e Lázaro. Né? Rico e Lázaro. Por que essa parábola é interessante para nós? Porque vai chegar um determinado momento que o rico e o Lázaro vão para o plano espiritual. Aliás, é a única passagem no Evangelho que Jesus comenta como é o mundo espiritual. Então, o Lázaro vai ficar ao lado de Abraão, o patriarca, então num lugar alto, então já simbolicamente mostrando uma elevação espiritual. E o rico, que não tem nome, está num lugarzinho, vamos chamar assim, um pouco mais quente, tá? Para vocês entenderem, está num lugar lá que tem sofrimento. E ele vê Lázaro, vê Abraão e fala assim: pai Abraão, pede para Lázaro avisar meus irmãos do que está acontecendo aqui, para eles poderem mudar. E o Abraão, nas palavras de Jesus, claro, chega para ele e fala o seguinte: olha, não adianta mandar o Lázaro lá para falar com os seus irmãos. Você teve Moisés e os profetas e vocês não mudaram nada. Não adianta chegar lá, nem que Lázaro apareça, eles não vão mudar o comportamento. De um certo momento é triste isso para a gente, né? Essa constatação. E mais triste ainda, nós percebemos o seguinte: eles tinham lá Moisés e os profetas. Nós temos o quê? O Novo Testamento, toda a doutrina espírita, deixada aí por Kardec, e depois, né, as outras mensagens que vieram posteriormente. Olha a quantidade de informação que nós temos. Mesmo assim, uma dificuldade para nós mudarmos. Mesmo assim, nós estamos aqui, né, refletimos, ouvimos, lemos. Muitos de vocês conhecem de cabo a rabo o Evangelho, conhecem de cabo a rabo a doutrina espírita, mas e na hora de aplicar? E na hora de fazer aquela mudança tão significativa que é importante para cada um de nós? A gente não faz. Por N motivos, né? Porque realmente é difícil. Se nós formos pensar bem, não deve ter sido fácil para Paulo fazer aquela alteração dele de entendimento. Depois ele vai passar 3 anos no deserto, refletindo sobre aquilo. Porque não é fácil mesmo, né? Você tem uma série de convicções, ou de entendimento, ou de maneira de pensar, ou de maneira de agir, e de repente tudo aquilo muda. Tudo aquilo acaba de um jeito, né? Assim, puxa, tudo aquilo que eu estava acreditando não era correto. Né? Então, é difícil mesmo você se olhar no espelho e falar assim: puxa, eu preciso mudar isso. Como eu vou mudar? Normalmente, a gente não consegue fazer isso de uma noite para o dia. Eu não sei se eu estou fazendo uma revelação bombástica para vocês, mas nós não conseguimos fazer isso. E assim, ó, estalo, né? Não consegue. Mas nós temos que fazer esse esforço diário para tentar controlar algum tipo de imperfeição moral que nós entendemos seja o mais importante naquele momento. Então, cada um de nós tem uma imperfeição. Né? A minha amiga lá, a minha aluna, o negócio dela é vaidade, por exemplo. Ela podia ter trabalhado alguma coisa em relação à vaidade. Precisava mudar completamente, né? Mas ela podia mudar. Assim como no caso de Paulo, ele podia ter trabalhado melhor a raiva dele, né? Poderia, mas ele não conseguiu. Mas o fato é que Chico, por exemplo, deixa eu até aqui para vocês, Chico fala no livro O Evangelho de Chico Xavier, ele conta uma historinha do Humberto de Campos, que um aprendiz procurou um instrutor desejoso de reforma, queria melhorar, e ele fala o seguinte: esse rapaz, esse aprendiz: olha, eu sou orgulhoso, sou egoísta, sou possessivo, desejo a felicidade apenas para mim. Sabia ser portador de todas as qualidades negativas e sentia-se desanimado e triste. Olha só, ele está reconhecendo isso, né? Beleza. Mas com surpresa para ele, o instrutor chegou e falou o seguinte: olha, você demonstra que já adquiriu um grande progresso. E aí o sujeito ficou perplexo: como assim? Eu estou falando para você que eu sou uma pessoa completamente cheia de imperfeições morais. Ele falou assim: olha, você pelo menos está reconhecendo que é portador de algo negativo. E isso já é uma grande vantagem. Isso já é algo importante, porque a partir deste momento, certo? Nós vamos conseguir reconhecer as nossas imperfeições, vamos abrir a possibilidade de fazer uma renovação, certo? Conseguimos, se quisermos, né? Também tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, isso aí tem minha amiga lá, né? Não quer saber, não vai mudar, mas não é o caso de vocês, obviamente, vocês não estão no centro espírita às 10 da manhã no domingo, se vocês não estivessem dispostos a fazer esse tipo de mudança, né? Ou pelo menos trabalhar um pouco essa questão da imperfeição. Então nós temos aqui um recomeço, como Paulo teve esse recomeço, e não é uma
coisa que possamos fazer assim, de um jeito mágico, sabe? Agora estou ouvindo a palestra do Antônio, já vou sair daqui e já vou ser iluminado. Não, ao contrário, não vai acontecer isso. Mas de repente, se vocês ficarem refletindo sobre esse assunto, pensar no que vocês podem mudar, isso vai ajudar de alguma maneira. E não ficar também, esse é um outro aviso que é importante, porque a gente pode ficar no auto-engano. Santo Agostinho, no livro Os Espíritos, na questão 919A, ele vai falar que a nossa consciência, ela nos pega peças. Ela tenta, é como se ela fosse o nosso advogado, nossa consciência. Ela vai chegar para nós e vai falar o seguinte: você não é um avarento. Você não é um avarento, imagina, você não é um avarento, você é um cara aqui econômico, entendeu? A gente começa a arranjar desculpas para o nosso comportamento negativo. É a nossa consciência, o que é normal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nossa consciência fala assim: não, você realmente tem esse problema, mas é justificado por isso. Resultado, você não faz nada. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, vai ser dessa forma mesmo. Eu não estou errado, não estou equivocado. Eu tenho uma justificativa para poder agir dessa forma. Nós sempre temos justificativas. Ou, como alguns dizem, um desculpismo. O desculpismo também é outra coisa que é complicada para nós. Nós ficamos arranjando desculpas para justificar o nosso comportamento negativo. Não, isso quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, porque eu penso assim? Não. Isso quer dizer que você é um ser humano. Seres humanos têm essa questão. É de autopreservação, claro. Tá? Mas é mais um problema na nossa estrada de Damasco. É mais um problema para nós trabalharmos. Porque nós também podemos estar sendo alvo de um auto-engano provocado por nós mesmos. O José Carlos de Luca tem um livro, eu tenho uma passagem aqui muito legal, é o livro Pensamentos que Ajudam. E a gente precisa desse momento de pensamentos que ajudam. Se precisamos de pensamentos que ajudam, mais que a gente precisa de pensamentos que ajudam. E tem um capítulo lá que fala tudo novo, né? A gente está falando de recomeçar, tentar fazer uma coisa diferente e tal. E ele fala o seguinte: olha, as cobras, sabe as cobras? Cobra, o tantã aqui, né? Cobra. De tempos em tempos elas trocam de pele, diz ele. E elas precisam passar por esse processo porque elas crescem e a pele não estica. Olha que coisa interessante, também já aprenderam uma coisa, eu não sabia disso. Depois que eu li isso aí, descobri por que a pele sai. Então é preciso fazer a troca da pele, que acontece um novo ciclo de vida do animal. Assim também se passa conosco, diz o José Carlos de Luca. Em quase todos os obstáculos com que nos defrontamos, a vida está nos propondo mudanças. O tempo todo a vida está nos propondo mudanças. É a estrada de Damasco o tempo todo na nossa frente. Olha, muda, faz outra coisa na vida, muda esse seu comportamento. Então é isso que ele está dizendo para nós. Em quase todos os obstáculos com que nos defrontamos, a vida está nos propondo mudanças, rupturas com certos padrões de comportamento que estão impedindo o nosso crescimento e nos tornando uma pessoa inferior àquela que já poderíamos ser. Não é assim? É como se estivesse preso numa camisa de força, numa roupa que não serve em nós, né? A gente está querendo insistir, está engordando, mas quer continuar usando aquela roupa, porque eu gosto dessa roupa, mas não está servindo mais. Nesse livro é disso, é a imperfeição nossa. Só que é difícil, né? E a vida vai ficar toda hora nos propondo mudanças, como aconteceu com o meu amigo que mandava embora os chefes dele, né? Uma hora tem que mudar, meu amigo, não dá para continuar dessa forma, não dá para continuar desse jeito, né? Então a vida está propondo para cada um de nós mudanças, passarmos pela essa estrada de Damasco. Agora a gente pode passar de um jeito suave ou pode passar de um jeito traumático, né? A escolha também é nossa, mas a mudança ela é necessária, né? E o De Luca aqui fala o seguinte: nessa troca de pele devemos perguntar a Deus: que pessoa nova precisa ressurgir das cinzas? Já pensaram nisso? Que pessoa nova precisa ressurgir das cinzas? Que versão atualizada precisa ser lançada? Já pensaram nisso? O novo Antônio, por exemplo, olha que coisa maravilhosa. O novo Antônio, o que seria esse novo Antônio? O que seria cada um de vocês de uma forma nova, diferente, um comportamento diferente? Vocês vão trabalhar, vão tentar fazer isso, né? Que mais ele fala assim? Que aspecto negativo em nós precisa ser transformado? Vocês já pararam para pensar nisso também?
Não preciso falar. Não preciso declarar nada. Não preciso, mas aqui não é essa a questão. Mas são perguntas interessantíssimas que eu vou repetir para vocês memorizarem e colocarem depois, escreverem, né, quando chegarem em casa, colocarem na porta da geladeira da casa de vocês, porque toda vez que vocês forem abrir essa porta da geladeira, vocês vão lembrar dessa palestra. Olha só, devemos perguntar a Deus: que pessoa nova precisa ressurgir das cinzas? Que versão atualizada precisa ser lançada? O que está velho em nós? Que aspecto negativo em nós precisa ser transformado? Eu podia parar a palestra aqui, já podíamos tomar café lá embaixo, não é isso? Já fazer compra aqui no bazar, já podíamos resolver isso. Mas vale a pena também nós falamos de Jesus. Porque Jesus tem uma passagem que eu acho que é interessantíssima, e ela é uma passagem obscura, mas ela reforça um entendimento aqui para nós. Eu vou ler para vocês aqui, está em Marcos, capítulo 8. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: atenção, porque essa passagem aqui, pelo menos outra informação bombástica vocês vão ter aqui hoje. Vocês vão entender uma coisa que muitas pessoas não entendem. Se alguém quer me seguir, disse Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí está tudo bem, certo? Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Já começou a ficar complicado. Mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa notícia, da boa nova, vai salvá-la. Com efeito, que aproveitaria do que adianta ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então, se você bate o olho nisso aqui, o Evangelho tem muito disso, né? Essas frases meio enigmáticas, meio esquisitas, né? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Jesus está falando o seguinte: se eu seguir Jesus, eu vou morrer. Não é isso que está aparecendo aqui? Eu vou perder. Mas será que é isso mesmo que ele está dizendo? O que ele está querendo nos passar aqui de ensinamento? Então, a primeira coisa é o seguinte: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. O que você tem que renunciar para seguir a Jesus? O velho, né? O velho eu. O velho eu, exatamente. Aquele tudo, a imperfeição. Tudo isso que vocês estão falando, já estão pensando. Quem não falou está pensando. É isso. Você tem que renunciar a essas coisas negativas que estão dentro de você, para você poder fazer o homem novo, para você ressurgir. A cobra, né? Tirar aquela pele antiga e colocar uma pele nova. Então você tem que primeiro renunciar a si mesmo, mas renunciar a essas questões negativas. Tome a sua cruz. Certo? E também seguir a Jesus não quer que eu seja espírita. Eu não sei também se eu vou fazer a terceira revelação bombástica aqui para vocês, mas não nos dá uma proteção contra tudo do mal que acontece, né? Nós não estamos protegidos, não temos uma capa protetora, um escudo da Mulher Maravilha, nada disso. A gente só tem um entendimento melhor do que é a vida e como nós devemos nos comportar nessa vida, principalmente nossa parte espiritual. Então nós vamos continuar tendo as nossas dificuldades. Então tome a sua cruz, cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades, mas seguindo, perseverando no bom caminho. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Por quê? Essa minha amiga, por exemplo, né, minha aluna lá que falou que não ia mudar nada, ela está ganhando a vida dela ou ela está perdendo a vida dela? Perdendo. Entendeu? Ela está perdendo uma oportunidade maravilhosa que é essa encarnação. E olha, ela é uma pessoa boa, tá? Eu só quero dizer isso para vocês. Ela tem só essa dificuldade de trabalhar certos aspectos, mas ela está perdendo a vida dela. Como o André Luiz percebe quando chega do nosso lado que ele perdeu a vida dele também. Esse é o ponto. Ou o Joseph Bré, ou a Clarice lá no Céu e Inferno. Eles percebem lá que eles desperdiçaram a vida deles aqui na Terra. É isso que Jesus está falando para nós. Então, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, que é um mundo material. Esse mundo que para nós é importante, nós estamos aqui vivendo, a gente precisa de roupa, precisa de transporte, precisa de dinheiro para comer, a gente precisa disso, né? Não tem como a gente não viver nesse mundo material. No entanto, no mundo material também tem outras coisas que nos empurram para um caminho negativo. Primeiro eu vou levar vantagem em tudo, não levo desaforo para casa. Vocês nunca ouviram falar disso, eu tenho certeza que vocês não. Mas tem essa dificuldade no mundo material, que nos empurra para um caminho que não é o caminho da estrada de Damasco, né? É um caminho da perdição, como diria Jesus lá falando sobre os caminhos, né? A porta estreita e a porta larga. Essa é a porta larga, é o caminho que vai nos levar à perdição se nós não controlarmos
impulsos, essas questões materiais. Por isso que Jesus está dizendo aqui, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, o que é a vida dele? O que ele está falando? São os ensinamentos que ele nos passa, de transformação moral, ser uma pessoa melhor. Se nós conseguirmos seguir um pouquinho, pelo menos, desses ensinamentos, nós ganhamos a nossa vida. Que é a vida do nosso espírito. Nós vamos chegar lá melhor. Nós vamos chegar lá felizes. Tem também lá no livro do Céu e Inferno, o depoimento do espírito feliz. Vale muito a pena vocês olharem aqui. São depoimentos de espíritos, não são depoimentos longos, mas vale a pena. Ele é um espírito feliz. Como é que ele conseguiu ser um espírito feliz? Ele passava lá pelas dificuldades dele e tal, e tinha os inimigos, tinha os adversários. E ele perdoava, ele ajudava esses inimigos. Olha só, a sarrafa é alta, né? Mas olha só, ser um espírito feliz, você tem que estar dentro de tudo isso, dentro dessa conjuntura toda, que é o ensinamento de Jesus. Jesus não fala para a gente perdoar os inimigos? Então, o Samuel Felipe estava perdoando os inimigos. Espírito feliz. Nós temos já a condição de fazer isso? É meio difícil. Talvez a gente esteja mais na condição do Joseph Bré, que é o espírito em condição mediana. Estamos tentando chegar lá, né? Mas talvez chegar a um outro ponto é mais complicado. Mas isso não deve nos desanimar, ao contrário. Nós sabemos que a gente tem que se esforçar cada vez mais para ser esse espírito feliz. E, finalmente, ele fala, com efeito que aproveitaria, do que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Agora ficou mais claro, agora ficou bem mais claro, eu imagino. Quer dizer, o que adianta a gente ficar aqui nesse mundo material, viver nesse mundo material, com a vaidade, com o orgulho, com a raiva, com sentimentos tão materiais, que a gente vê aqui o tempo todo, né? Principalmente quando a gente liga a televisão, uma barbárie que a gente acaba vendo. O que adianta a gente ganhar tudo isso se a gente perde lá no mundo espiritual depois? O nosso espírito não evoluiu nada. A gente chega do outro lado, não tem nada para apresentar. Essa aqui é a questão que Jesus está nos colocando, que é importantíssimo, né? É fundamental. Né? Então, o que Jesus está nos dizendo? Nós precisamos nos lembrar de que, apesar de vivermos aqui no mundo material, não podemos nos esquecer da nossa natureza espiritual. Natureza espiritual, e às vezes nós esquecemos isso. Natureza espiritual. Quando nós voltamos para a parte espiritual, nós lembramos que nós somos espíritos. Ai, meu Deus do céu, por que eu não prestei atenção naquela palestra? Por que eu não prestei atenção naquela palestra? Então, né, a gente vai achando que não é bem assim e tal, vai empurrando com a barriga. Não, então eu faço isso amanhã, que nem regime, né? Que nem educação, fazer ginástica. Vou começar semana que vem e tal, vou no cardiologista, ver como está mesmo. Aí fica mais um ano. Né? Não é fácil não. Por isso que Jesus falava que o reino dele não é daqui. Né? O reino dele, ele fala assim, mas meu reino não é daqui. E ele falava também o seguinte, eu venci o mundo. Está tudo em jogo sobre essas passagens. Eu venci o mundo. Mas como assim Jesus venceu o mundo? Ele foi crucificado, morto. Mas é a questão que ele não se corrompeu em relação ao mundo. Ele veio aqui para passar uma mensagem e passou. Ele não foi lá levantar em armas e brigar contra Pôncio Pilatos, contra os sinédrios religiosos da época, porque aí ele seria contaminado pelo mundo. Eu vou brigar com esses caras, eu vou mostrar quem é que tem poder. Pronto, já acabou tudo. Aí virou um Trump, né? Não é isso, não é para isso que a gente está aqui, não é para esse tipo de situação. E Jesus mostra, eu venci o mundo. Por quê? Porque ele é um ser espiritual, mostrou para nós como nós devemos nos comportar. É fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos fazer esse tipo de reflexão. E Emmanuel vai bater muito nessa tecla. Emmanuel, como vocês sabem, foi o mentor de Chico Xavier, escreveu vários livros sobre a psicografia de Chico Xavier. Um deles é um livro que vocês provavelmente usam para fazer o Evangelho no Lar, que é, ou já usaram, né? Caminho, Verdade e Vida, capítulo 55, Ganhar. E ele fala o seguinte aqui para nós: o homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nós estamos querendo dominar o mundo, mas e a parte espiritual? Não fica. O mestre divino, diz Emmanuel, não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Ou seja, não é para nós vivermos aqui em situação de miséria, viver na rua, não é isso para nós. Mas é não deixar que isso torne para nós ser o mais importante, o mundo material ser o mais importante.
diz ele aqui, se teus desejos repousam nas aquisições fictícias, ou seja, passageiras, quero um carro, quero uma casa, quero isso, quero aquilo, né? Renova enquanto é tempo. Olha, de novo, renovação. Renova enquanto é tempo. A visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. É a mesma coisa que nós estamos falando desde o início. Tá? Outras palavras aqui, né? Tem portuguesinho dele aqui mais antigo, mas é a mesma coisa. De nada vale ganhar o mundo que não te pertence. E você esquece o quê? Isso é um mundo espiritual interno. Emmanuel falando aqui para nós. Então, é importante nós reforçarmos, por isso que eu estou reforçando muito isso, porque é uma questão didática para nós. Pensar, refletir, repetir de novo, refletir. Por isso que é importante toda vez vocês estarem aqui na casa do Espírito, porque reforça. Por isso que é importante vocês em casa fazerem o Evangelho no lar, porque reforça. Porque senão a gente larga tudo, a gente acaba esquecendo. Emmanuel mesmo, Jesus. E a gente esquece que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o nosso guia e modelo. Jesus. Os Espíritos nos falam isso para Kardec. Nosso guia e modelo é Jesus. Então a gente tem um parâmetro que a gente não pode esquecer. E mais do que isso, deixar de aplicar esses ensinamentos de Jesus na nossa vida, que é a parte mais desafiadora. Né? Tem também, eu acho que é fundamental isso, nós falamos sobre o Livro dos Espíritos. Porque eu estou falando para vocês que é difícil nós fazermos, certo? Vamos aqui reconhecer, Câmara da Verdade, né? Como diria o Clodovil, vamos lá para a Câmara da Verdade. A gente sabe que é difícil. Por que é difícil? E aí Kardec chegou para os Espíritos de Luz e ele fez duas perguntas que eu vou ler aqui para vocês. Na 909, Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A gente pode? Será que a gente consegue, pelos nossos próprios esforços, dominar essas más inclinações, essas imperfeições? E aí vem a resposta dos Espíritos de Luz, muito simpático, muito fofo. Ele fala o seguinte: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Né? Que legal, ele está falando isso. Mas aí tem a continuação. Vocês estão sentados, né? Ok. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. É de fechar o livro dos Espíritos, botar a mão na cabeça e falar assim: meu Deus do céu, não é verdade? Eu posso mudar. Eu posso começar amanhã um regime, eu posso começar amanhã uma academia, eu posso começar amanhã qualquer coisa. Mas se eu não tenho vontade, eu não faço nada. A mesma coisa em relação a você controlar essas suas más inclinações, como eles dizem. Que são as nossas imperfeições morais, mudar aqueles aspectos mais negativos. Esse é um aspecto. Agora vamos para a segunda questão, que Kardec fala. Não, 911, tá? Então a primeira foi a 909, do ladinho, mais duas lá, se eu não errei na conta, 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, uma imperfeição moral assim que você não consegue mexer. Você está enraizado. E aí, outra resposta dos Espíritos. Há muitas pessoas que dizem: eu quero mudar. Eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor. Mas a vontade está somente em seus lábios. Essas pessoas querem, mas estão muito satisfeitas que não seja como querem. Então, elas querem mudar, mas não querem muito, porque elas estão felizes do jeito que elas são. Eu sou assim, eu tenho raiva, eu falo o que eu penso, eu sou sincero. Ok, ela está feliz. Eu sei que preciso mudar, mas eu sou assim, que nem a minha aluna. Eu sei que preciso mudar, mas eu estou feliz assim. Então é real isso para nós. Outra dificuldade: estrada de Damasco com mais uma pedra no meio do caminho. Diz ainda, não acabou, viu? Os Espíritos aqui falaram bastante. Quando o homem julga que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, ou seja, sente satisfação. O espírito ainda não evoluiu o suficiente. Ele está feliz daquele jeito, ele está feliz com aquele tipo de comportamento, em consequência de sua inferioridade. Então o espírito gosta, o espírito resiste, ele não quer mudar porque ele está feliz com aquilo. Tá? Mas ele está feliz porque ele ainda é um espírito inferior. Ou inferior aqui eu quero dizer o seguinte: não é que ele seja o espírito nosso, né? Vamos botar aqui para nós, que é a nossa conversa nesse domingo. Não é que nós somos espíritos
totalmente inferiores, né? Nós estamos lá, né, na primeira ordem, mas nós estamos quase chegando na segunda ordem da escala espírita. Então, mas nós não somos ainda espíritos puros, não somos espíritos perfeitos, nós somos longe disso. Então ainda dá para a gente trabalhar, mas enquanto isso, nosso espírito continua sendo imperfeito. É isso que ele está dizendo aqui para nós, tá? Não é que a gente está no fundo do poço, lá o nível pré-sal da evolução espiritual, não é para a gente bater esse tipo de noção, mas que ainda falta bastante para nós fazermos algo para melhorar totalmente. E aí, o que faz aqui? Aquele que procura reprimir essas paixões, agora vamos para o outro lado da moeda, aquele que procura reprimir aquelas paixões, compreende a sua natureza espiritual, a sua consciência espiritual. Mas eu acho que isso é importante. Aquele que procura reprimir essas paixões sabe que você é um espírito encarnado e que as suas ações aqui, se você não faz alguma coisa, vai ter uma consequência. Também lá no livro Céu e Inferno nós vamos ler o Código Penal da Vida Futura. Toda ação tem uma reação. A gente sabe disso. Qualquer ação negativa que nós estamos fazendo ou positiva vai ter uma consequência. E nós depois vamos ter que dar conta disso, principalmente das negativas. Então, aquele que procura reprimir essas paixões, compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las, vencer essas dificuldades, né, é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Sobre a matéria. Nós queremos vencer essa matéria? Queremos vencer o mundo, que nem falou Jesus? Queremos. Paulo venceu, de alguma forma. E no livro Paulo e Estevão, Emmanuel ele escreve um prefácio também do livro. Quem ninguém lê prefácio, depois que eu vou aqui destacar para vocês, ele fala que é uma biografia romanceada e tal, mas ele explica por que ele está escrevendo esse livro, e eu acho que vale também para nós aqui, para a nossa reflexão final. Ele fala que ele achava que os cristãos daquela época, os espíritas cristãos daquela época, estavam muito amornecidos, né? Moninho. Por que eles estavam amornecidos? Porque eles entendiam que tinham feito, faziam tudo assim. Vou na casa espírita, né? Dependendo do cristão, pode ir numa igreja, pode ir numa igreja evangélica, faz uma oração, está resolvida a letra. Então, para Emmanuel, ele quer mostrar o seguinte: olha, esse tipo de comportamento não é um comportamento cristão verdadeiro, é amornecido. Você é cristão, tudo certo, você é espírita, está tudo certo, mas está faltando alguma coisa. E aí ele escreve, ele fala: então eu resolvi escrever esse livro justamente para mostrar que a vida é mais do que isso. A vida é luta, a vida é você enfrentar essas batalhas como Paulo enfrentou, é enfrentar com dificuldades. E quando você vai ver a história de Paulo, e vai ver lá em Atos dos Apóstolos, ver lá nas cartas dele, a vida dele não foi fácil, né? Foi uma batalha atrás da outra. Ele foi apedrejado, quase morreu, foi preso, açoitado, sobreviveu a um naufrágio, enfim, teve um monte de dificuldade, perseguição dentro da própria comunidade. Ele montava as comunidades lá em Corinto, por exemplo, queriam derrubá-lo como líder, ele fica bravo, queriam colocar uma outra pessoa no lugar dele. Veja, tudo isso é Paulo. Mas ele conseguiu, ele continuou seguindo no bom combate, como ele falou lá na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo. E esse bom combate que eu acho que a gente precisa ter, esse espírito da estrada, que começa com a nossa revelação, começa com a nossa estrada de Damasco, com aquela mudança, né? E a gente tem que perseverar nisso, porque não é uma caminhada simples, não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada necessária se nós temos consciência. E é isso que eu acho que tem que ficar aqui para cada um de nós. Não vamos ser espíritas amornecidos, vamos ser espíritas que trabalham, que vão lá, que tentam melhorar o seu comportamento negativo. Tenha isso como uma missão ao longo de 2026. Quando o Antônio for fazer a palestra lá em 2027, eu vou chegar para ele e falar: estou melhor, Antônio, consegui controlar alguma coisa. Isso vai ser muito legal, que nem a nossa estrada aqui, nossa rua, né? De um ano para cá, a rua já liberou. Quem sabe no ano que vem, muitos de vocês vão chegar e falar: Antônio, trabalhei isso esse ano. Bom, já ganhamos. E o ano que vem vamos fazer de novo, e assim vamos sucessivamente. Para nós chegarmos e falar assim: uau, deu para transformar. Tirei meu corpinho de cobra, minha pele de cobra, né? Deixei aquele homem velho para trás e agora eu consegui um homem novo, como disse Paulo em uma das suas cartas. Essa é a nossa reflexão da tarde, que eu espero que seja produtiva e importante para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia, porque é isso que tem que ser. Não dá para a gente ficar trabalhando pensamentos espíritas e do Evangelho se nós não colocarmos em prática, né? Jesus falava isso no final do Sermão da Montanha: quem ouve essas minhas palavras e as pratica e as coloca em prática é uma pessoa sensata, uma pessoa de juízo.
Então sejamos essas pessoas, né? Essas pessoas sensatas e essas pessoas de juízo. Prazer estar aqui, até uma próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigada. Prece final, posso fazer? Como vocês fazem a prece final? Só um pai e Um agradecimento. Só uma colocação. Dentro da sua palestra, deu para ver a conscientização que eu tenho de que há 30 anos eu frequento o lado espírita, tanto dentro de palestras como leituras de livro. Com isso, há 30 anos, eu estou dentro do espiritismo. Com isso, eu consegui fazer uma porcentagem de limpeza na minha alma. Sabe quantos por cento eu consegui limpar? 15%. você fez essa conta? Mas eu vou conseguir. Não, sim, eu acho que assim, essa é a ideia. É um passo por vez e é importante estar aqui. Mesmo que você não faça nada, mas estar aqui na casa espírita, já é um começo, entendeu? Não é ruim, né? Obviamente que não é ruim. E a convivência com as pessoas, esse ambiente, tudo isso ajuda, né? Eu acho que tudo isso colabora. Mas uma coisa que você fez uma conotação, que é obviamente uma realidade, é pensamentos negativos. A gente lidando com o pensamento negativo, a gente acorda com os negativos da mente. Obviamente que isso leva à depressão. E a depressão pode levar até a pensar em suicídio. Sim. Mas é que tem muitas coisas envolvidas aí, né? Há também questões químicas, né? Porque a gente acha assim, dá para controlar tristezas leves, até você consegue. Pessoas que têm uma questão de depressão, a gente tem que respeitar e acolher e ajudar, porque realmente é uma questão mais de doença mesmo, de química, um problema do organismo. Mas essa questão do pensamento, eu acho que ela é fundamental, só para dizer, até porque Jesus falava, né? Vigiai e orai. Então a gente tem que vigiar tudo, não só o nosso comportamento, mas a maneira como nós pensamos. Porque a gente acha que, eu não falei, eu não fiz, mas você pensou. Você pensou. Vou esganar aquela pessoa, né? Pronto, já está pensando, já está vibrando, a psicosfera já foi poluída. Isso é um problema. Então, também controlar o pensamento é uma coisa importante. Essa é uma boa. só para finalizar, nota que dentro da perfeição eu estou distante. Tanto que hoje eu fiquei com inveja. Porque o Antônio é um professor melhor que eu. Eu não gosto disso. Eu, como professor, todo mundo já me conhece como PM, tá? PM? Professor mentiroso. Não, mas acho que assim, tem muitas formas de nós vermos isso, que a gente pode ficar com a inveja, esse é um sentimento negativo, né? Ele é melhor do que eu. Mas também pode ser assim, puxa, como eu posso ser melhor do que ele? E aí você se esforça para ser uma pessoa melhor, de alguma maneira, né? Profissional melhor e tal. Então, às vezes pode ser uma motivação, mas isso é a maneira de mudar o pensamento, né? Eu acho que isso também é uma coisa, é um exercício. Você pode pensar do jeito negativo, mas você pode pensar aquilo como um estímulo para ser algo melhor. Mais alguma questão? Tudo bem, podemos fazer o nosso encerramento? Então tá bom, gente, vamos aqui fazer o nosso encerramento nesse dia do Senhor, agradecendo todo esse amparo aí do plano espiritual, que nos acolheu, né, na nossa casa, nessa casa, né? E agradecendo todo esse amparo dos nossos mentores, nossos guias espirituais, nossos guardiões, todo o corpo espiritual que é a nossa casa espírita, agradecendo todo esse amparo, agradecendo o amparo aqui e os ensinamentos tão importantes de Jesus que nós conseguimos ver, todos esses espíritos de luz que nos ajudem aí a passar pela nossa estrada de Damasco, conseguimos aí ser pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, e vamos agradecer também a Deus pela essa oportunidade que nós temos de ter essa encarnação maravilhosa, podemos aproveitar bem essa encarnação, podemos aqui aproveitar para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, tá? Então a gente agradece muito a Deus por essa oportunidade e a Ele fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Excelente semana a todos. Até a próxima oportunidade.